Pessoal, boa tarde. Sou a Vanessa, trabalho na empresa Ritat Linear, sou a gerente geral de tecnologia e desenvolvimento e, como o Daniel comentou, também faço parte da diretoria da SET. Tá? E a gente trouxe aqui para vocês hoje um tema que está bastante em discussão, que é a questão do uso de redes de frequência única, principalmente pelo debate recente do leilão da faixa de 700 MB para a implantação de LTE. Então, como a gente possivelmente vai perder parte do espectro de UHF, o reuso de frequências passa a ser cada vez mais importante. E aí esse recurso de uso de rede de frequência única passa a ser fundamental. Então, a ideia aqui hoje é falar um pouco desse assunto, né, que na teoria é bastante complexo, mas na prática se mostra não tão complexo, e trazer algumas informações de alguns casos de aplicação que a gente vivenciou para compartilhar com vocês. Tá? Então, o resumo aqui da nossa apresentação seria isso. É uma breve introdução sobre o conceito de SFN, fazer uma diferenciação de SFN e Gap Filler, que são termos muito usados, né? E às vezes gera um pouquinho de confusão. Alguns cuidados para se dimensionar uma rede SFN, alguns casos práticos que a gente já trabalhou, e depois um resumo geral de como tem sido o uso de SFN no mundo. Ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta aí no meio da palestra, fique à vontade para interromper. Bom, então, a grande motivação para se fazer o uso de redes de frequência únicas é esse daqui, né? A escassez do nosso espectro de radiofrequência. Seria muito mais fácil se a gente pudesse dar um canal para cada cidade, para cada emissora, né? Se a gente tivesse essa disponibilidade. Mas como não há, né? Ou seja, não é possível muitas vezes fazer esse desenho, né? Ou seja, para cobrir 3 áreas distintas, a gente não tem 18 MHz livre, a gente só tem 6 MHz para cobrir uma dada região. Então, nesse cenário, faz-se o uso das redes de frequência única. Tá? Então, esse é o conceito bem básico. E o outro conceito bem básico, no qual respalda toda a teoria da rede de frequência única, é esse daqui. É o canal dispersivo no tempo. Então, o nosso canal de telecomunicações, né, quando a gente tem uma torre, não está funcionando aqui. Quando a gente tem uma torre e tem um receptor aqui que vai receber esse serviço, ele não recebe só o sinal que veio daquela torre. Né, ele recebe aquele sinal, mas também recebe diversas réplicas que chegam a ele por reflexões, né? E como chegam por reflexões, eles chegam atrasados. Opa. Então, a análise desse ambiente, ela é muitas vezes feita dessa forma, né? Alguns chamam de análise da resposta impulsiva do canal, ou delay profile, ou ghost pattern, ou multipath pattern, mas são todos nomes para a mesma análise, que é o seguinte, a análise de como chega o sinal lá no receptor. E o modelamento desse canal seria esse, né? A torre de transmissão seria um delta de Dirac injetado nesse canal, e na saída do canal, ao invés da gente ter só o sinal original, a gente tem o sinal original e algumas réplicas atenuadas em amplitude e espaçadas no tempo. Né? Essa é a figurinha que a gente geralmente vê nos instrumentos de medida. E o efeito que isso provoca na frequência é um desvanecimento seletivo. Né? Ao invés de a gente ter o espectro quadradinho, ele vai chegar cheio de knots, cheio de fadings. Né? Bom, então, traduzindo isso para o nosso meio, né? Um ambiente rural, ou uma cidade pequena. É um ambiente que geralmente tem poucos obstáculos, e a natureza desses ecos vão ser ecos curtos. Seria o seguinte, ecos curtos no tempo, seriam, por exemplo, ecos da ordem de grandeza de nanosegundos, que é a hora que a gente transporta para a frequência
eles dão notes longos. Então, é sempre o contrário, né? Se é curto no tempo, é longo na frequência. Por exemplo, o caso dos ambientes urbanos. Ambientes urbanos têm muitos obstáculos, então os ecos tendem a ser mais longos, porque eles batem em vários obstáculos até chegar no receptor. E a gente considera como ecos longos os ecos na casa dos microsegundos. Então, se o eco é longo no tempo, na frequência ele vai ser próximo, ou seja, curtinho, e com uma amplitude menor. Então, o que normalmente o receptor vai enxergar é isso daqui, uma combinação de ecos longos com ecos curtos. Essa é uma tela real, e aí nós marcamos ali, em vermelho, um eco que é longo no tempo e representou um fade curtinho na frequência. E o eco que está mais próximo lá no tempo representou um fade mais longo na frequência. Então, esse conceito ele é muito importante porque todo o funcionamento da rede de frequência única se baseia nisso, nesse comportamento. Então, o cenário ideal seria esse, O receptor recebe apenas uma versão do sinal que foi irradiado. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Ele vai receber algumas reflexões. Bom, se ele vai receber reflexões, então por que não, naquele local, nós inserirmos intencionalmente uma outra estação de transmissão? Por quê? Do ponto de vista do receptor, não vai fazer diferença. Então, toda essa história é para concluir o seguinte, que SFN nada mais é que um múltiplo percurso que foi inserido intencionalmente e de forma controlada. E do ponto de vista do receptor, se ele está dentro de uma rede SFN ou dentro de um ambiente com muitos múltiplos percursos, para ele não faz diferença. Tá? Então, esse conceito é a base do funcionamento da SFN. E a dificuldade de se projetar redes SFN está exatamente aqui, na área de sobreposição das duas coberturas, porque é naquela região que o receptor vai enxergar as duas versões dos dois transmissores. Tá? Então, essa é a região que vai ser o objetivo de estudo durante o planejamento de uma rede. Tá? Então, e um ponto importante é sempre o seguinte, às vezes as pessoas ficam preocupadas com o seguinte, eu tenho uma estação que vai estar a 30 quilômetros uma da outra. Posso usar SFN ou não? Bom, o que interessa não é a distância entre as estações transmissoras, mas sim a distância na área de sobreposição, porque é ali que o receptor vai estar recebendo as versões atrasadas. Então, esse é um conceito muito importante. A distância está relacionada não à distância das estações, mas sim à distância dessa área de sobreposição. A gente vai detalhar isso aqui um pouquinho mais na sequência. E para entender melhor o que significa essa figurinha aqui, ou seja, esse analisador de Ghost Pattern, ele representa o seguinte. Nessa figura, aqui, vejam que esses dois sinais estão perfeitamente alinhados. Tem esse bico aqui e esse aqui, estão bem alinhadinhos. Então, na tela, a gente enxerga uma única raia. Se agora a gente dá um delay aqui no tempo de 10 microsegundos, veja que esse biquinho aqui correu 10 microsegundos no tempo. Então, aparece uma raia aqui em 10 microsegundos. Esse é o significado dessa tela. Tá? Então, ela representa o sinal no domínio do tempo. 20 microsegundos, 30, 40. Ok? Então, e o que acontece a hora que esses dois sinais chegarem para o receptor? Eles vão se somar, e dependendo das condições em que eles são recebidos, um pode somar construtivamente com o outro, ou um pode interferir no outro. Então, o planejamento da rede vai levar em consideração exatamente esse ponto. Como que esses sinais vão se somar na entrada do receptor. Ok? Bem,
E quais são, então, as vantagens do uso de uma rede SFN? Primeiro, né, o mais assim, de interesse hoje é o melhor aproveitamento do espectro, mas ele também permite uma distribuição mais uniforme da potência irradiada. Ao invés de você contar com um único transmissor de altíssima potência, você tem agora células de mais baixa potência para cobrir uma mesma área. E, ao contrário dos fantasmas que a gente via na TV analógica, né, os fantasmas eram gerados pelos múltiplos percursos, aqui o múltiplo percurso ele é benéfico, ele contribui para uma boa recepção. Ele não é um problema como era na TV analógica. Tá? Ok. E quais são os principais parâmetros para a gente dimensionar uma rede SFN? São 3 principais parâmetros. O intervalo de guarda, o ajuste de atraso entre as estações e a potência de cada estação. Então, essas são as 3 variáveis que a gente tem para trabalhar. Bom, e o intervalo de guarda é ele que vai definir qual que é a área de intersecção máxima que eu vou ter numa rede SFN. Né? Essa tabelinha aqui ela é bem conhecida, né? E ela diz o seguinte: para cada valor de intervalo de guarda, né, 1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32, ele vai afetar no tempo de símbolo. E ele afeta na máxima janela que a gente vai ter para trabalhar com o múltiplo percurso. Então, o que significa isso? Significa que se eu uso um intervalo de guarda de 1/4, aqueles sinais atrasados podem atrasar entre si até 252 microsegundos, que a gente ainda vai ter uma recepção boa. E isso, traduzido em distância, significa uma área de sobreposição de até 76 quilômetros. Esse seria o mais interessante para você usar, porque, veja, ele aceita ecos com uma distância bem grande, né? Porém, a gente sabe que, com esse intervalo de guarda, a taxa útil nossa vai ser reduzida, né? Então, aqui entra uma análise do operador em fazer um balanceamento entre robustez da rede e taxa útil máxima que ele consegue trafegar. Então, normalmente, o pessoal fica nessa região aqui do meio, né, que tem uma boa capacidade de taxa útil e também tem aqui uma distância boa para trabalhar. Ok? Bom, então, traduzindo aquela figura anterior, né, aquela distância que está naquela tabela se refere a essa região aqui em vermelho. Tá? Então, se a gente está trabalhando lá no modo 1/4, a gente pode ter essa distância aqui até 78 quilômetros. Certo? Então, um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem 3 estações, né? Estação A, B e C. Essa estação A, o desenho não está em escala, né? Só para exemplificar. Vamos supor que essa região aqui tem uma distância de 6 quilômetros e essa aqui tem uma distância de 12 quilômetros. E a geradora é aqui no ponto A. Então, a geradora no ponto A distribui o sinal para as outras duas via um link de micro-ondas. E, considerando na velocidade de propagação, o sinal chega em B, com 20 microsegundos, e chega em C, com 40 microsegundos. O que a gente vai ter que fazer nessa rede? A gente vai ter que, para fazer a sincronização, ajustar o delay de A para o máximo delay da rede, que é 40 microsegundos, o delay de B para 20 microsegundos e o delay da última estação, que é a C, em 0 microsegundos. Então, quando todas essas estações estiverem irradiando, a hora que o sinal for para o ar, eles vão encontrar em fase. Okay? Então, esse é o conceito dos atrasos na rede. E veja que esses atrasos têm que ser inseridos respeitando o máximo atraso permitido pelo intervalo de guarda. Então, com o SFN, a gente vai ter 2 ganhos. Um ganho aditivo em função do aumento da intensidade de campo naquela região de sobreposição, porque eu vou estar recebendo o sinal de 2 transmissores,
e um ganho estatístico também, porque um receptor movimentando naquela região vai ter uma maior probabilidade de receber o sinal. Outra forma de enxergar seria essa figura, né? Um transmissor único. A gente tem que ter uma potência bem mais alta para atender uma mesma área de cobertura, que a gente pode obter com vários transmissores de menor potência. E na região de sobreposição, há um ganho na potência na entrada do receptor. Ok. Bom, e o que acontece se a gente, por acaso, não respeitar essas distâncias ou esses tempos? O que vai acontecer é a chamada autointerferência, né? A autointerferência, ela acontece quando existe um cancelamento de fase entre os sinais que são recebidos fora do intervalo de guarda, né? Então, aqueles sinais, eles vão poder agora se somar construtivamente ou destrutivamente. Então, passa a ser imprevisível o comportamento na região fora desses limites, né? Então, a gente busca sempre dimensionar uma rede para que o receptor esteja na região protegida pelo intervalo de guarda, porque aí a gente tem certeza que o receptor não vai ter falhas, né? Então, basicamente, essa vai ser a nossa preocupação. Sempre ajustar os sinais recebidos para cair dentro daquela janela. E esse ajuste pode ser feito de duas formas: ajuste via delay ou ajuste via potência. Aqui tem um exemplo do que poderia acontecer. A gente pode ter uma estação A e uma estação B. E essa região marcada aqui em vermelho é a região que está protegida pelo intervalo de guarda. Só que eu tenho uma região com receptores aqui ao lado, que está fora dessa região protegida. Então, o que a gente pode fazer nessa situação? Uma das formas seria mudar o intervalo de guarda, para que ele aumentasse essa área vermelha, mas, como a gente comentou, isso vai reduzir também a taxa útil. Então, nesse caso, o ideal é atrasar o sinal que sai aqui em B, adicionar um delay intencional ali, de tal forma a deslocar essa região protegida um pouco mais ao lado, um pouco mais próximo da estação B. E aí esses receptores caem dentro dessa área protegida. Então, esse é um recurso que algumas vezes a gente precisa usar, né? Você dimensiona a rede todas com atraso igual, mas acontece uma situação dessa. Aí você vai, atrasa esse transmissor e move a sua região protegida para onde você tem mais assinantes ou mais usuários. Bom, vamos então agora falar um pouquinho da diferenciação de SFN e gap fillers. No fundo, os dois, tanto SFN mesmo como gap filler, se enquadram na mesma categoria, que é a categoria das redes de frequência única. Então, ambos partem do seguinte princípio, que os transmissores vão estar emitindo o mesmo sinal, bit a bit, sem mudar nada, ao mesmo tempo e na mesma frequência. Okay? Só que existem duas formas de fazer essa repetição, da forma distribuída e da forma por repetição. A forma distribuída é a que ganhou o nome exclusivo de SFN, que é o seguinte: nós temos uma única fonte de sinal e via link de micro-ondas, ou rádio, ou fibra, esse sinal é distribuído para as estações. Então, em cada estação, a gente recebe transport stream e entrega RF. Então, essa é a estação tradicional SFN. Mas a gente pode ter a estação SFN também, que ao invés de receber transport stream, recebe RF e repete também RF. Esse caso particular foi batizado de estações gap fillers, mas é uma categoria de estação SFN também. Tá? Então, gap filler nada mais é que uma estação SFN que recebe na sua entrada sinal de RF. Okay?
E aí nós temos as vantagens e desvantagens de cada um desses casos. Na rede distribuída, a vantagem é a maior confiabilidade. Por quê? Como cada transmissor recebe transporte stream, se um deles deixa de receber o sinal de entrada, os outros continuam transmitindo. Ela não tem limitação de potência, você pode fazer aí com qualquer valor, e não tem degradação na relação sinal-ruído. E também é permitido dimensionar as estações para que todas saiam exatamente sincronizadas, ou seja, com delay igual a 0. A desvantagem desse caso é que ele precisa de um link para distribuir o conteúdo, no caso BTS, para cada estação. A estação por repetição, que é a estação gap filler, tem como vantagem não precisar do link para distribuir o conteúdo, que, portanto, facilita a instalação, mas tem um problema de confiabilidade, porque se o transmissor principal falha, todos os gap fillers caem. Ela tem também uma limitação de potência devido ao acoplamento da saída para a entrada do equipamento, uma vez que a gente recebe e transmite no mesmo canal. E ele tem degradação da relação sinal-ruído à medida que a gente vai fazendo mais repetições. E o delay mínimo não pode ser 0. O delay mínimo é o delay de processamento do RF dentro do gap filler. Então, notem que a vantagem de uma é exatamente a desvantagem da outra, né? Então, fica a critério nosso saber em que caso aplica uma ou outra. Nos nossos casos práticos, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Bom, então, agora vamos falar dos cuidados para se dimensionar uma rede SFN. O cuidado principal é esse daqui. Quando a gente fala em SFN, a gente tem que ter em mente que os sinais precisam ter exatamente a mesma frequência, precisam ser irradiados exatamente no mesmo tempo, e exatamente o mesmo símbolo, o FDM. Um caso que tem acontecido bastante agora é a questão do canal virtual. Porque tem emissoras que desejam usar SFN, mas em determinadas regiões alterar o valor do canal virtual. Só que essa alteração muda alguns bits. Então, se você mudou, mesmo que sejam poucos bits, você perde a característica de SFN. Então, se você vai usar SFN, não é possível fazer troca de canal virtual. Você tem que usar o mesmo canal virtual em toda a rede. Ou deixar para trocar isso nas células mais isoladas, para que você não tenha interferência entre as estações. Esse tem sido um ponto muito polêmico, porque o radiodifusor gostaria de usar o canal virtual como recurso, mas, nesse caso, ele não é possível. Tá? Então, esse tripé aqui é o que vai permitir a operação da rede de frequência única. Bom, acredito que vocês devam conhecer o diagrama em blocos, né, do sistema de transmissão, que é feito dos encoders, gerador de tabelas, multiplexador, link de distribuição e o modulador. Para se fazer as redes de SFN, aparecem 2 novos blocos no meio desses já existentes, que é o adaptador de SFN e o insersor de atrasos. O adaptador de SFN, normalmente, ele aparece integrado junto com o multiplex. Ele não aparece como um equipamento sozinho. E o insersor de atraso também aparece junto com o modulador, ou seja, já está embutido lá. Então, na hora de fazer uma seleção de equipamento, é importante perguntar se o MUX já vem com o adaptador de SFN, né, e se o modulador já vem com o insersor de atraso. E para que serve esses 2 blocos adicionais? Serve para isso daqui, para permitir o alinhamento das diversas estações. O que vai acontecer é o seguinte: lá na geração do BTS, ou lá no multiplexer, vai ser inserida uma informação de tempo. Então, à medida que esse sinal for trafegado, o sinal 1 vai ter um dado percurso, o sinal 2 vai ter outro percurso, o sinal 3 vai ter outro percurso. O que o insersor vai fazer é inserir atrasos proporcionais ao percurso que ele teve, de tal forma que aqui
os sinais estejam alinhados. Então, notem aqui o seguinte, que o delta 3 é maior que o delta 1, que é maior que o delta 2. Então, o que a gente vai fazer é delta P1, ou seja, o atraso desse percurso, mais o delta 1, tem que ser igual ao delta P2, que é esse percurso aqui, mais o delta 2, que tem que ser igual ao delta P3 mais delta 3. Então, essa é a conta que vai ser feita lá na entrada do modulador, para que todos saiam alinhados aqui. E esse alinhamento pode ser feito de duas formas. Tem a chamada rede SFN dinâmica e a rede SFN estática. Na rede SFN dinâmica, aqueles cálculos, né, da figurinha anterior são feitos todos automaticamente. Ou seja, a partir da referência de tempo que é inserida lá no multiplexer, o modulador automaticamente calcula o tempo que ele tem que introduzir de atraso e faz isso sem interferência do usuário. Basta que tanto o multiplexer quanto o modulador estejam referenciados com um PPS. Então, além da referência de 10 MHz, ele também precisa de um PPS. E aí todos os cálculos são feitos automaticamente, né? Ele calcula o delay local a partir do máximo delay permitido para aquela rede, menos o delay do caminho, mais o delay de processamento. E aí aquele valor é inserido, né? Que tem algumas definições. E a rede estática é o contrário, ela não precisa da marcação de um PPS e o usuário entra manualmente com o delay que ele quer naquela rede. Então, essa modalidade ela é usada, mas ela é mais complexa de ser implementada, porque é preciso que o usuário saiba as distâncias, ele saiba calcular o delay de cada caminho. Mas, em alguns casos, ela é válida, né? Sim. Ele contribui, mas ele é bem pequeno. Então, ele geralmente não é levado em consideração, porque ele é desprezível perto do caminho de propagação entre as estações. Mas ele entra sim. O que geralmente a gente vê é que a hora que as estações entram no ar, elas não estão perfeitamente alinhadas, elas estão muito próximas, mas não fica uma certinha em cima da outra. Tá? Mas ele é desprezível, então a gente nem considera ele no cálculo, não. Bom, prós e contras de cada modalidade. Prós da dinâmica, né? O cálculo automático, e contra. Em caso de falha da referência de um PPS, o transmissor reduz a potência para não prejudicar a rede. Muitas vezes ele desarma mesmo. Na estática, não há necessidade de um PPS, mas, em contrapartida, é necessário conhecer corretamente o atraso de distribuição. Bom, e essa pergunta aqui muita gente faz, né? Qual que é o primeiro passo para começar a estudar a viabilidade de colocar transmissores em SFN numa dada região? Por onde que a gente começa? Né? O primeiro ponto é escolher os locais disponíveis para instalação. Por quê? A gente sabe que isso é muito difícil. Então, não dá para a gente projetar uma rede e depois procurar os locais em que a gente vai conseguir instalar. É mais fácil fazer o contrário. Sejam esses locais disponíveis. A gente pega essas coordenadas geográficas, faz uma análise em um software de predição de cobertura e, a partir daquelas distâncias, a gente dimensiona quais podem ser as potências para que a área de sobreposição entre elas caia dentro do que o intervalo de guarda permite. Então, para se fazer esse planejamento, é fundamental ter um software de predição. A gente fazer isso de forma empírica é bastante complicado. Então, aqui é um problema da rede SFN, um problema entre aspas. Por quê? Você precisa ter uma ferramenta de projeto para te auxiliar. É muito difícil fazer isso aí no MOOC,
né? A chance de ter problema é grande. E, a partir desse software de predição, ele vai te indicar quais vão ser as áreas de sobreposição. E, a partir dessas áreas, você vai escolher os seus parâmetros de transmissão, né? E vai fazer o alinhamento entre esses sinais, ou seja, ver qual a quantidade de delay que você precisa inserir em cada transmissor. Tá? Então, o primeiro passo seria esse: identificar o local das estações e fazer uma simulação. A partir disso, aí a gente pode começar a discutir a implementação. Ok, área de sobreposição. Não existe uma definição padrão para isso. Então, nós adotamos o seguinte, que a área de sobreposição é a região onde a diferença de potência entre os dois transmissores, de mesma frequência, é maior ou igual a menos 30 dB. Ou seja, se o nível cair abaixo de 30 dB, a gente já considera que não é mais área de sobreposição. Isso é importante para a gente inserir no software de predição de cobertura. E os casos de sobreposição possíveis são esses, né? Sobreposição igual a zero, o que seria ideal, né? Aqui você poderia mexer no canal virtual sem nenhum problema, uma vez que não tem sobreposição. E isso é o que geralmente vai acontecer em cidades muito distantes. É SFN, mas não tem área de sobreposição. Então, você não precisa nem de projeto, né? O projeto existe quando você começa a ter essa situação, né? Ou seja, você tem uma distância aqui D, e essa distância D tem que ser menor que o intervalo de guarda vezes 3 vezes 10 à oitava. Isso daqui dá o resultado em metros. Tá? Então, aquela tabelinha foi feita a partir dessa fórmula aqui. E um caso de sobreposição crítica seria essa, ou seja, a distância de sobreposição é maior do que o intervalo de guarda permite. Esse é o caso mais complicado. Então, essa tabela, aqui está com os valores, né, sem arredondamento, foi calculada exatamente daquela forma, o intervalo de guarda vezes 3 vezes 10 à oitava. E aqui a distância em quilômetros. Então, alguns pontos importantes. Naquela zona D de interseção, a gente tem que buscar ter os sinais alinhados. Por quê? Se os sinais estão alinhados no tempo, não tem nenhuma distorção no espectro. E um ponto muito importante é isso aqui. A gente não deixar que na zona de interseção tenham dois sinais com potências muito próximas e muito desalinhados no tempo. Por quê? Se os dois têm níveis muito próximos, mas estão desalinhados, significa que eu vou ter um norte profundo no meu espectro. Ou seja, eu vou estar entregando um espectro distorcido para o receptor. Então, ele vai ter mais dificuldade para demodular esse sinal. Então, se isso ocorrer, o ideal é inserir o atraso em um dos transmissores para que eles passem a ficar alinhados. Então, a área de sobreposição, né, nós já comentamos. E uma outra alternativa é, se você não conseguir fazer esse alinhamento para jogar dentro do intervalo de guarda, outra opção é reduzir a potência de um dos transmissores. Então, as duas ferramentas que a gente tem para mexer seria o atraso e a potência, e ambas amarradas ao que o intervalo de guarda diz. Então, essa figura aqui ajuda a exemplificar um pouquinho. Vamos supor que a gente está trabalhando com intervalo de guarda de 1/4, que leva a uma área de sobreposição de 75 quilômetros. Vamos supor que a gente tem duas estações e elas estão distantes entre si de 100 quilômetros. Então, a primeira coisa que a gente costuma confundir é o seguinte: se as estações estão a 100 quilômetros e o intervalo de guarda diz que é 75, isso aqui não pode funcionar. Mas notem que os 75 quilômetros é na área de sobreposição. Então, se a propagação está dessa forma, a minha área de sobreposição aqui está por volta de 25 quilômetros, que é menor que 75. Então, esse caso é um caso ok.
né? A gente pode implementar a rede SFN dessa forma. Esse caso aqui não estaria ok, né? Ou seja, por algum motivo nós subimos a potência nas duas estações e agora a área de sobreposição ficou próxima de 75 km. Esse já é um caso não ok. Então, a gente teria que reduzir a potência dos transmissores. E esse raciocínio vale para várias estações. Basta a gente ir analisando individualmente as áreas de sobreposição. Bom, e como que é feita a configuração no equipamento? Depois que foi feito o projeto, foi definidas as potências, as localizações e tudo mais, a configuração no equipamento é simples. Basta aqui no multiplex você habilitar o campo SFN, informar qual que é o máximo delay daquela rede e ir dizendo quais vão ser os transmissores daquela rede. Você coloca aqui, equipamento 1. Né? Equipamento 1, qual que é o ID, qual que é o modo que ele vai operar, estático ou dinâmico. E você vai inserindo todos os transmissores da rede. E pronto. No lado do transmissor, a configuração também é bem simples. Basta dizer se ele vai estar no modo estático ou no modo dinâmico, setar qual que é o ID daquele transmissor, para que ele possa saber qual elemento de rede ele é, e, no caso da rede estática, informar qual que é o delay local dele. Então, a configuração nos equipamentos é bastante simples. E depois, você tem as telas de leituras, que vão identificar aqui o delay do caminho, né? Ou seja, quanto tempo levou o sinal até chegar naquele transmissor e qual que foi o delay inserido naquela estação para que ela ficasse síncrona. E depois de feita a configuração dos equipamentos, é feita a conferência através do analisador de delay profile. Então, você configurou os equipamentos, você vai lá e verifica se ambos estão dentro da janela do intervalo de guarda. Está feito. Aqui, alguns casos práticos. Considerando os casos práticos, a gente tem 3 tipos possíveis: a SFN pura, a SFN híbrida ou a SFN via satélite. SFN pura é quando ela é feita com transmissores de mesmo fabricante. Híbrida, misturam fabricantes. E a via satélite, na verdade, é quando a forma de distribuição do conteúdo é via satélite. Então, a gente tem um caso prático aqui, que foi feito lá em Santa Rita, em que a gente colocou 2 estações muito próximas, né? Uma aqui na Linear, outra no Inatel, usando o intervalo de guarda de 1,16, que dá um intervalo de guarda de 63 microsegundos. E como a gente tinha controle dos transmissores, o que nós fizemos foi brincar com os atrasos. Ou seja, a gente deixava um transmissor fixo e variava o atraso dos demais. Então, o que foi feito aqui foi o seguinte: primeiro, inseriu-se um atraso de 30 microsegundos e mediu-se o nível que era o limiar de recepção. Então, com 30 microsegundos e as 2 estações com a mesma potência, precisou-se de menos 67 dBm para abrir esse sinal. Vejam que 2 sinais desalinhados com potência alta ou potência próximas é o pior caso. Então, a gente viu aqui, menos 67. Aí, nós fomos em um dos transmissores e atenuamos 20 dB. Né? E o limiar caiu para menos 76 dBm. Então, deu uma diferença aqui de 9 dB. Depois, fizemos com um atraso mais próximo do intervalo de guarda, que é 58 microsegundos. E avaliamos os níveis de recepção. E, depois, intencionalmente, colocamos um dos transmissores fora do intervalo de guarda, ou seja, 90 microsegundos. Nesse caso, o instrumento, né, deixou de avaliar, porém, notem que apenas no caso de 0 dB, ou seja,
mesma potência fora do intervalo de guarda, só nessa circunstância aqui é que o receptor não abriu. Quando a gente atenuou um dos transmissores, no caso aqui, Zinwell era a marca do set-top box, ele continuou demodulando o sinal. Ou seja, mesmo fora do intervalo de guarda, ele conseguia demodular. Tá? Vou pular para o outro aqui. O outro caso prático é uma rede SFN com distribuição de conteúdo via satélite. Ou seja, nós temos um MUX logo na subida do uplink, subindo com o BTS comprimido, e as estações em outras localidades recebendo via satélite. Então, nesse caso aqui, nesse caso prático, foi um caso feito com a Rede Vida. O MUX está em São José do Rio Preto, e esse sinal foi, nós demodulamos ele em São Paulo e em Jundiaí. E colocamos São Paulo e Jundiaí em SFN. E notem que esse é um caso de SFN híbrida, porque o transmissor em São Paulo é um Rode Schwartz, 4.2 kW, e em Jundiaí havia uma área de sombra que necessitava de cobertura, nós colocamos aqui o transmissor de 250 watts. Então, notem que aqui a gente envolve vários conceitos: compressão de BTS, distribuição via satélite, SFN híbrida e transmissão transparente para um receptor doméstico. Aqui algumas telas de medida, né? Aqui a gente tem as telas do transmissor linear, que identificou aqui o modo de transmissão 1/8, e o delay do caminho foi de 267 milissegundos. Aqui a tela do Rode Schwartz, que está toda verdinha, ou seja, ela entendeu as informações daquele BTS que foi entregue para ela e ajustou aqui, ó, o delay também para 271 milissegundos, de forma automática. Bom, os dois transmissores sincronizaram e aí nós fizemos algumas medidas de campo, né? Aqui a torre de Jundiaí, a medida foi feita nesse ponto, a 6,59 quilômetros da torre de Jundiaí e a 41,8 quilômetros da torre de São Paulo. E por que nós fizemos a medição nesse ponto? Porque esse ponto foi um ponto que, durante o projeto, ele se mostrou crítico. Era um ponto que merecia atenção. Então, nós fomos lá e conferimos. Então, vejam que a gente estava trabalhando com intervalo de guarda de 1/8, então a janela que nós temos é de 63 microsegundos, certo? E aqui o atraso medido entre os sinais foi de... Cadê? Não, aqui está 1,16, né? O atraso aqui medido foi de 64 microsegundos. A gente tem uma janela de 123 microsegundos para trabalhar. Ou seja, os dois sinais estão dentro do intervalo de guarda. E o outro ponto que foi medido foi na Serra do Japi, que é uma serra também que a topografia não ajuda. E lá tomamos a medição, ela foi de 46 microsegundos. Então, nós implantamos os dois transmissores, elegemos dois pontos críticos e fizemos a medição. Vou acelerar aqui que o Daniel já está me xingando. E o último caso. O último caso é um caso também em São Paulo, em que a gente tinha um transmissor aqui em São Paulo e não tinha cobertura na região de Mariporã e Franco da Rocha. A primeira tentativa foi usar um gap filler. Porém, nesse caso, como a recepção estava na mesma direção da transmissão, não foi possível atingir uma isolação adequada entre as antenas. Então, nesse caso, nós tentamos usar gap filler, mas não foi possível. E a solução foi usar a SFN distribuída mesmo, ou seja, um link de micro-ondas levando o conteúdo até Mariporã e um outro transmissor de 250 watts em rede. Okay? Então, esses são 3 casos práticos aí. Como a gente terminou o nosso tempo, eu vou pular para a conclusão. E quem quiser depois pegar a apresentação com a gente, fique à vontade. Tá? Nosso parecer geral. SFN é um recurso que deve ser usado na expansão de TV digital?
Sim, com certeza. SFN é fácil de ser implantada? Não. SFN não é trivial e exige um treinamento avançado para os usuários, principalmente na questão do planejamento, né? O software ele é fundamental. Gap fillers podem ser mais complexos de implantar do que SFN distribuídas. Foi o caso de Mairiporã e Franco da Rocha. Parecia um caso simplesinho, fácil para colocar um gap filler, mas não foi possível devido à isolação das antenas. Né? E para realizarmos o apagão da TV analógica, né, a gente tem dois caminhos. Se a gente for usar SFN, que é a ideia do governo até então, nós vamos precisar de mais tempo, porque a SFN é mais demorada de ser implantada. Se a gente tiver que cumprir essas datas, nós vamos precisar de mais canais, porque a implantação em MFN é muito rápida. Né? Então, hoje, a gente vê a indústria de transmissores, ela está, de certa forma, ociosa. Por quê? O ritmo das implantações está muito lento. E quanto mais a gente se aproxima do período do apagão, mais a gente está concentrando o número de instalações que precisam ser feitas. Então, isso é um problema. Então, para que a gente possa atender esse cronograma, vai ser importante considerar o uso de MFN combinado com SFN. E, obviamente, todos nós queremos o apagão analógico, mas a gente precisa entender exatamente quais são as limitações para que isso ocorra. Né? E uma forma rápida de expansão, para que a gente pudesse atender a data, seria fazer uma expansão utilizando MFN com uma posterior migração bem planejada para redes SFN. Né? Isso é uma alternativa que está sendo discutida. E, em resumo, soluções técnicas existem. A questão é tempo e recurso para a gente implantá-las. Okay? Bom, pessoal, obrigada.